Eis aqui, pessoal, os livros publicados. Vou falar sobre cada um deles rapidamente. O primeiro que eu publiquei, Abra a Boca e Mostra os Dentes, Empreendendo para Viver, publicação de 2016 pela 11 Letras. Aqui eu conto histórias de sucesso e de fracasso, experiências do dia a dia do consultório e experiências de outras pessoas e aquilo que eu aprendi nos livros. Ao final de cada capítulo, há um box com o resumo, é importante isso. E aqui, histórias divertidas. Eu acredito que muitas pessoas que leram o livro recebi muitos elogios, inclusive de meus professores. Então essa foi a primeira publicação, um livro que eu considero de desenvolvimento pessoal e profissional, e um livro voltado para os negócios também. Na bibliografia eu incluí aqui todos os livros que eu li e de ideias que eu tirei desses livros. Olha, 77 livros para escrever um apenas. Eu levei 5 anos para escrever esse livro, Abra a Boca e Mostra os Dentes, e durante esses 5 anos eu reescrevi mais de 500 vezes, eu acho. O livro era para ser publicado com mais de 500 páginas, tive que cortar bastante trechos e acabou sendo publicado com 346 páginas. Mas as letras são grandes, em 4 horas e meia aproximadamente você consegue ler esse livro, que as letras são bem grandes e divididas em vários capítulos. Então, foi minha primeira publicação. Lembro muito da emoção que eu tive quando eu cheguei com o manuscrito em casa e falei para minha mãe é a única testemunha desse fato. Olha, consegui escrever um livro. Jamais poderia imaginar que eu ia escrever um livro. Acabei publicando 5 e tenho mais outros livros ainda na conta. Talvez no ano que vem, 2025, eu publique o primeiro romance, pessoal. Tenho 3 romances escritos, não foram publicados ainda. Falta procurar editora, fazer alguns ajustes, mas os livros já foram corrigidos, já foram lidos por redatores, então tá prontinho, tá no forno, basta agora a editora e a publicação. Publiquei esse livro em seguida, dicas de livro motivacionais, fruto de um trabalho que eu realizei em um jornal, graças ao William Passini, um amigo que era o dono do jornal, o editor do jornal, e eu tinha uma coluna nesse jornal em que eu dava dicas de livros motivacionais principalmente. Então tem aqui livros sobre o Código da Vida, de Saulo Ramos, que é um jurista, Estrada para Sonhos, de Marcelo Leite, que ele deu a volta ao mundo numa motocicleta junto com sua esposa. Em 2 anos ele realizou essa viagem. Mais Tempo, Mais Dinheiro, de Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa. Que mais? Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill. Então são 50 dicas de livros, pequenas resenhas desses livros motivacionais de negócios, voltados principalmente para desenvolvimento pessoal e negócios. A Estratégia do Olho de Tigre. Então tem livros aqui aplicando Maquiavel no dia a dia. Esse daqui é de um escritor bariliense, bastante interessante esse livro. Os 7 Princípios de Salomão. Quer dizer, livros que viraram best-sellers, alguns. Esse é um dos meus preferidos, Pai Rico, Pai Pobre, que é fundamental, é um livro obrigatório. Quem Ama Educa, do Isamitiba. E as resenhas são curtas, são indicações para estimular a sua leitura. Ao final tem um breve resumo do meu histórico, daquilo que eu fiz até hoje. Então, são mini books, aqui 50 livros, dicas de livros motivacionais, o que me estimulou a fazer uma segunda edição. Esses daqui são dos clássicos da literatura de todos os continentes. Então tem da Nova Zelândia, do Japão, livros fantásticos. E entre os meus preferidos, vamos colocar aqui A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, o escritor português. Contos de Voltaire, fiz uma resenha sobre
Os Contos de Voltaire, em francês. Guerra e Paz, de Tolstói, um escritor russo. Gosto muito da literatura russa. Então, e as resenhas aqui são escritas mais ou menos com o mesmo formato. Eu falo um pouco da história do autor, quando o livro foi publicado, a origem de publicação, cenas que são destaque e aquilo que o livro representa para o mundo. Então, todas as resenhas, mais ou menos, não necessariamente na mesma ordem, foram escritas com o mesmo roteiro. Paga de Soldado, William Faulkner. Bastante legal esse livro. Ele recebeu outro título, quer dizer, então as pesquisas foram realizadas para que eu pudesse realizar as resenhas. A Cartucha de Parma, do Stendhal, outro escritor francês, que a literatura francesa também me chama muita atenção. Não sei se eu escrevi aqui sobre Os Miseráveis, deixa eu ver. Os Miseráveis, de Victor Hugo, tá aqui, tem que incluir. Esse é um livro também obrigatório. O Conde de Monte Cristo, que é outro livro que eu gosto muito. O Lobo da Estepe, um escritor alemão. O Cristo Recrucificado, Nikos Kazantzakis, é um escritor grego. Eu adorei esse livro, pessoal, fantásticas as dicas de todos os continentes. Vocês não vão encontrar um livro como esse que fortalece a leitura. Virginia Woolf, Os Anos, esse livro aqui é fantástico também. Então, boa leitura, boas dicas, quem sabe a gente troca uma ideia. São resenhas curtas, mas no roteiro em que eu simplifiquei, que eu expus aqui. Dicas de leitura, esse livro foi lançado em 2019, ao contrário de Dicas Motivacionais, 2018. O quarto livro, já com a minha editora, um livro que eu gostei muito também, da Prima Editora. Na verdade, minha mãe era a dona dessa editora, proprietária, Ao Alcance de Si. Aqui eu falo, um livro curto, que eu falo das 20 características essenciais de satisfações pessoal e profissional. CESP, eu chamo de CESP, C-E-S-P-P, satisfações pessoal e profissional. Cada uma delas, vou colocar uma delas para vocês aqui: alinhamento, sinfonia, o poder das leituras. E aqui a CESP, esse é o título, Poder da Leitura, e o CESP, Descobertas. Esse livro é fantástico, muitas pessoas me disseram depois que esse livro ajudou muito, e um elogio como esse não pode ser desprezado. Cada um dos capítulos, um está em sinfonia, em consonância com outros, formando uma rede. Então, o capítulo final arremata toda essa rede, formando um emaranhado. É assim que eu vejo Ao Alcance de Si, ou seja, a busca pelo autoconhecimento. Fantástico, adorei esse livro. Mudanças, com a importância das mudanças em nossa vida, das decisões. Aqui a minha visão sobre cada uma dessas características. Pessoal, brevemente, o livro que eu publiquei este ano, em 23 de fevereiro, dia do Rotary, então toda a renda foi doada para a Fundação Rotary. Eu não fiquei com um único centavo da publicação e da venda do livro. Águas Correntes, são 11 contos. A capa, inclusive, é do Lago Municipal, é uma capa, uma foto ampliada. Águas Correntes, que fala sobre uma cidadezinha bem familiar. Para quem mora em Bariri, algumas histórias são bem familiares. É claro que as personagens não serão identificadas, mas eu conto histórias da política, dos casais e do trânsito, e tudo que permeia uma cidade pequena e bem fervorosa como é Águas Correntes. Esse livro foi baseado num romance que eu gosto muito. Eu li recentemente, li antes da publicação desse livro, antes do lançamento desse livro, que eu gostei muito. Conta a história de uma cidadezinha pequena também, que era tão fervorosa, que em um determinado momento pegou fogo na cidade, literalmente. Aí os
bombeiros foram acionados, enfim, eu vou colocar o título desse livro aqui na descrição. Um grande abraço, pessoal, espero que tenham gostado desse breve resumo, tá aqui, olha, e até mais, abre a boca e mostre os dentes, pessoal, até mais.